Olá, olá, pessoal! Faz um tempinho que a gente não faz live aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre dor crônica, que já é um assunto que eu venho abordando bem aqui nas últimas semanas, para quem acompanha aqui o perfil. Então, a gente vai começar a ter toda semana uma série de lives para falar sobre alguma coisa relacionada a dor, a movimento, a exercício, enfim, a mobilidade, que eu falo muito aqui no perfil, tá certo? E a gente vai chamar esse programa aqui de Fala aí, Roots, e esse vai ser a primeira live do Fala aí, Roots. O tema de hoje a gente vai falar sobre dor, mas um tipo específico de dor, que é a dor crônica, que é um tipo específico que abrange aí várias dores, tá certo? É o tipo mais comum de dor. A gente vai abordar aqui vários temazinhos dentro da dor crônica. O que é essa dor crônica, o que é que faz piorar, o que é que faz melhorar também. Como fisioterapeuta, eu tenho que falar o que é que faz melhorar as dores, né? E aí a gente vai tentar aí resumir essa live em 30 minutinhos. Eu sei que é hora do almoço, muita gente ainda está almoçando. Eu terminei tudo cedinho aqui para me preparar 100% aqui para vocês. E é bom porque é um horário aí que não vai atrapalhar o dia de vocês também, não é não? Vamos deixar aí o pessoal entrar. Oi, Kátia. Oi, Ellen. Tudo bom? Pra gente começar aqui a conversar um pouquinho, tá certo? Eu vou deixar aqui a parte dos comentários abertos. Quem quiser fazer perguntas, é só clicar aí, digitar a pergunta, que lá pro final eu vou passar a tela e ver quais foram as perguntas de vocês, se tiver, pra gente poder responder também, tá certo? Se alguém tiver alguma dor e quiser tirar alguma dúvida sobre dor também, pode mandar aí que a gente vai tentar esclarecer algumas coisas, porque hoje também, a live de hoje tem um objetivo de a gente quebrar alguns mitos, tá? Medos, mitos, crenças, que a gente vai entender que isso é importante também para a nossa dor, tá certo? Oi, Kátia, tudo bom? Vilene também entrou, Alexandra. Todo mundo aqui é da área de saúde, todo mundo aqui é físio, tem alguém que não é físio. Quem não é físio, levanta assim a mãozinha, bota o bonequinho levantando a mão, que eu quero saber quem é que tá aqui assistindo a live. E quem é físio diz assim, sou físio, tá certo? Que aí a gente, pelo perfil do pessoal também, a gente vai conseguindo desdobrar ainda melhor essa live sobre dor. Esperar só mais um minutinho, já tá certo. Quando for 12h34, gente, a gente começa a realmente conversar sobre o tema. Vi que entrou mais um físio Daniel, fisioterapeuta aqui tão em peso. Isso é bom porque a gente precisa de muitas pessoas tratando aí, muitas pessoas com dor, que a gente vai ver que dor crônica realmente abrange aí, se brincar, a população quase inteira, né? Tem sempre alguém precisando aí dos cuidados da gente. Oi, Ellen, tudo bom? Ellen é aqui da clínica também, gente. Ellen é fisioterapeuta aqui da clínica também. Já me ajudou em muitas coisas aqui, em vídeos. É minha assistente também de vídeos. Vamos lá, 12h34. Vamos lá começar. Vamos começar a falar sobre o que é dor, né? O que é dor? Tem muita gente que acha que dor é porque tem um machucado no corpo e aí começa a doer, né? Que essa é a visão mais antiga e mais erradinha também, né? Porque nem sempre que tá machucado é porque dói. Às vezes eu tenho um machucado e nem dói, e às vezes eu nem tenho um machucado e dói, tá? Então, dor, segundo assim a definição oficial científica, dor ela é uma sensação, uma experiência sensorial. Assim como o frio, a gente sabe, o frio é uma sensação, o calor é uma sensação, a fome é uma sensação, a dor também é uma sensação de que tem alguma coisa ali que está fora do normal. Nem é que está certo, nem que está errado, nem que é bom, nem que é ruim, necessariamente, tá? É uma informação, um alerta pra gente de que tem alguma coisa ali que não está funcionando como deveria estar, que saiu fora do normal. Por exemplo, se eu tenho uma panela quente e eu toco o meu braço perto dessa panela, não necessariamente eu queimei. Eu tenho até uma queimadurazinha aqui, mas não necessariamente eu queimei. Aquela dor que me deu naquela hora foi mais um alerta de que, ei, tem uma temperatura ali maior do que você pode suportar.
tira essa mão daí. Por isso que a gente tem aquele reflexo de retirada. Porque doeu, o corpo sentiu que ali era uma temperatura fora do normal, era uma temperatura que poderia nos machucar. E, obviamente, para nos proteger, a gente tem essa sensação de dor, desse alerta, para a gente fazer alguma coisa a respeito, tá? Então, dor, ela é uma sensação. Ela é uma sensação para nos informar sobre alguma coisa antes da gente se machucar ou quando realmente a gente se machuca, tá? E essa ideia de algo que pode nos machucar, ela pode ser tanto num contexto físico, como esse que eu falei agora. Por exemplo, quando a gente se queima, eu tenho o quê? Uma questão física associada. Quando a gente sofre um corte, a gente tem uma questão física associada. Mas também, o corpo, ele enxerga algo fora do normal do lado emocional também. Então, por exemplo, quando a gente está num nível de estresse mais alto, o estresse mais alto também é algo que faz o nosso corpo entrar em alerta e dizer, eita, isso aqui não faz bem. A gente sabe que estresse demais não faz bem, né? E aí a gente pode começar a desenvolver algumas dores também advindo desse excesso de estresse. E a gente vai conversar sobre estresse daqui pra frente, tá? Mais à frente dessa live, tá certo? Só dando uma pincelada agora. Então, a dor, segundo a definição oficial, ela é essa experiência sensorial, essa sensação desagradável, porque ninguém gosta de sentir dor, né? Dor, ela é desagradável. Tem algumas pessoas que, quando eu trato aqui, dizem, essa dor é bom, pode fazer aqui que essa dorzinha eu sei que é boa. E aí, essa dor boa, na verdade, é porque ele sabe que essa dor, naquele momento, vai trazer algum benefício depois. Então, normalmente, eles completam essa frase com, pode fazer, essa dorzinha é boa, pode fazer porque eu sei que aqui está melhorando. E algumas pessoas ainda têm esse conceito. Então, tem algumas pessoas que fazem essa associação de uma dor ser boa quando ela tem um benefício. Mas, de uma forma geral, dor, ela é desagradável. Ninguém gosta de sentir dor. Se a gente pudesse, às vezes, fazer algumas coisas sem sentir dor, alguns tipos de manipulações que a gente faz que pode gerar algum desconforto na hora da manipulação, com certeza eles iriam preferir sem a manipulação sem dor, né? Então, a dor é uma sensação que não é muito agradável, mas é necessária para o nosso corpo na maioria das vezes, tá certo? Que pode estar relacionada com uma lesão real, com um corte real, verdadeiro, ou com uma potencial lesão, que é justamente o que eu acabei de falar sobre quando há o perigo, a chance, quando o corpo, quando eu falo na verdade não é nem o corpo, quando o nosso cérebro, que é onde a dor é processada, ele entende que aquela situação poderia ser arriscada para a gente, poderia fazer com que a gente realmente se machucasse. Então, a dor ela pode vir tanto de uma lesão real, como de uma potencial lesão, de um perigo, só como um alerta para evitar que aquela lesão acontecesse. Então, um exemplo super prático disso, a gente falou da panela e o outro é quando a gente está, por exemplo, andando no chão, tem algum tipo de vidro ou de prego, e aí a gente, quando pisa no prego ou no vidro, enfim, a gente tem uma sensação de dor, mas aí às vezes a gente tem a sensação de dor, tira o pé logo e vai olhar se acontecer alguma coisa. E às vezes a gente sabe que tá ali sem lesão nenhuma, ainda bem que não furou, né? Assim que a gente fala, pisou, olha com medo, ainda bem que não furou. Não furou, não teve lesão, mas teve dor, porque o corpo nosso é inteligente e nos avisou que aquilo ali era perigoso. Tinha uma pressão, ele sentia uma pressão a mais, essa pressão a mais é fora do normal, ele disse, opa, melhor eu avisar que tem alguma coisa aqui que tá meio fora do comum para ver se ela dá uma olhada e ver se aquilo é perigoso ou não, tá? Então, é super importante essa primeira parte já aqui, eu já poderia terminar a live aqui se eu quisesse, tá? Porque é importante a gente entender que a gente não pode ver dor como uma lesão presente, tá? Não. Quem tá aqui nessa live, eu tô vendo que tem muitos físios aqui nessa live, mas também tem pessoas não físio, tá? Gravem isso aí. Quem é físio, compartilhem isso com os pacientes de vocês. Reproduzam esse tipo de informação para os pacientes de vocês, tá? Porque nossos pacientes, vocês pacientes, nossos pacientes, eles ainda têm essa visão que
no final das contas pode até gerar mais dor por conta dos medos que são criados, e a gente também vai conversar sobre medos. Só tô deixando vocês curiosos aí, tá bom? Alguma dúvida sobre essa parte inicial, gente, sobre o que é dor? O que é dor, e que tá claro que dor e lesão não é a mesma coisa, tá? Se vocês entenderam tudinho assim, se vocês estão de acordo e concordam comigo, deixa o joinha. E se vocês acham que essa live é importante, clica no coraçãozinho ou compartilha com pelo menos um amigo para ele vir aprender sobre dor também junto com a gente aqui hoje, tá certo? Ninguém perguntou nada, então eu acredito que tá tudo bem, entendido. E aí a gente vai agora passar para a segunda parte da definição sobre dor ainda, que é o quê? Dor crônica e dor aguda. O que é isso? Para quem é físio, eu tenho certeza que vocês mais ou menos já sabem dessa definição aí, dessa diferença, mas para quem não é físio, a gente vai falar aqui sobre essa diferença para vocês entenderem o que é uma dor crônica e o que é uma dor aguda. Pela ciência, a definição que a ciência traz entre dor crônica e aguda é uma questão de tempo. Por quanto tempo a gente está sentindo aquela dor, tá? Então, dor aguda é dor que a gente sente até 3 meses. Normalmente, o que tiver de problema no corpo, de lesão, enfim, num processo normal, fisiológico normal de recuperação, se recupera em 3 meses. Então, dificilmente você vai ter uma ferida aberta por mais de 3 meses, dificilmente você vai ter uma queimadura que não sarou em 3 meses, no fisiológico normal, tá, gente? Não tô falando num problema que se agrava, ou com uma pessoa que tem um diabetes, que tem realmente um processo mais diferenciado na recuperação de feridas, tá? Mas de uma forma geral, fraturou com 3 meses, provavelmente você já está aí se recuperando bem. Em 3 meses é um tempo que o corpo, ele se ajusta, tá? Ajusta o que tiver quebrado e danificado. Então, dor aguda é aquela dor até 3 meses, tá? Passou de 3 meses, a dor se torna crônica, tá? É aquela dor que os pacientes chegam aqui dizendo, essa dor aí, eu já tenho essa dor de estimação. Quando eu pergunto a eles, quanto tempo que você está com essa dor? Alguns dizem, já faz faz mais de 3 meses, já faz mais de 5 meses, já faz mais de anos, tá certo? Então, essas dores que se perduram são chamadas de dor crônica. E essa cronificação, por que elas não melhoram? Aí é onde a gente vai aprofundar bem nessa live aqui, porque tem algumas dores que não passam, porque a gente tem dores, porque algumas pessoas, ou muitas pessoas, têm dores de estimação, tá certo? Então, essa cronificação da dor, ela vai vir por diversos fatores, tá certo? Alguns desses fatores estão muito relacionados à parte emocional, tá? Não é a nível de lesão no corpo, não é porque tem nada danificado. Muitas vezes também são dores que você não consegue nortear ou apontar uma causa específica. Por exemplo, se eu tô na cozinha e corto o meu dedo e dói o meu dedo, eu sei dizer, inclusive eu tenho aqui esse cortezinho aqui que foi uma faca, cortei abrindo um pacote de azeitona, doeu pra caramba na hora, tá? Menos de 3 meses já tava tudo bem aqui. Mas quando eu corto, e eu sei dizer aqui, Elizabeth, essa dor vem porque eu cortei o meu dedo. Ou, Elizabeth, foi porque eu fui jogar bola e o cara chegou e deu uma pancada na minha coxa, e agora minha coxa tá doendo, por exemplo. As dores crônicas, normalmente, na maioria dos casos, a gente não tem um evento assim que fez ela acontecer preciso, tá? Normalmente são dores que chegam assim, Elizabeth, tava trabalhando e do nada começou essa dor no pescoço, começou essas dores nas costas, tava treinando, treinei bem e no outro dia começou a doer. Enfim, a maioria das dores crônicas, elas costumam não ter, na verdade, uma causa que desencadeou ela. Ela vai surgindo assim aos pouquinhos e vai ficando. Ela chega ali de mansinho e simplesmente fica, tá? Ou até mesmo eu posso ter uma dor. Elizabeth, há 4 meses atrás eu levei uma pancada nessa perna e até hoje essa dor não passou.
Então, naturalmente o corpo deveria ter se livrado disso há até 3 meses, né? Mas já tá aí há 4, 5 meses e a dor não passa. Eu também posso até ter um evento específico, mas de uma dor que ela vai se perdurando sem se resolver, tá certo? Então, dor crônica é isso. Dor crônica é uma dor que se prolonga por mais de 3 meses. E os estudos falam que essas dores, elas se perduram dessa forma porque aqui na nossa cabeça, no nosso cérebro, começa a sofrer alguns tipos de alterações em um sistema que é o sistema de dor. O que é que faz a gente não sentir dor? Eu tenho alguma coisa no nosso cérebro que barra essa dor, que inibe a dor. É o nosso sistema inibitório da dor. A gente tem várias regiões do nosso cérebro aqui, que eu não vou entrar em detalhes, porque não interessa mesmo saber, que elas lançam substâncias, por exemplo, no nosso corpo e que elas lançam também eferências, na verdade, que são sinais nervosos, tá certo, gente? Para bloquear a dor. A gente sabe que tudo dentro do nosso corpo é químico, são substâncias. E aí eu tenho essas substâncias que, vamos dizer assim, que param a dor. E quando a gente tem uma dor que ela não vai passando, os estudos já observaram que essas áreas no cérebro, elas sofrem alterações, elas sofrem modificações e elas ficam meio que inativas, sabe? Não funcionam tão legal. E aí, tudo pode doer. Até uma coisa que não deveria doer, pode doer, porque a gente não vai ter mais esse controle, não tem mais esse sistema que diz o que é dor e o que não é dor. Meio que tudo se transforma em dor. Então, a gente se torna menos tolerante à dor. A gente começa a sentir dor com mais facilidade. E é por isso que a gente tende também a não ter uma melhora da dor. Deu para entender? E aí, essas alterações, elas podem ocorrer, por exemplo, por uma questão emocional, que é muito comum. Pacientes que têm dor crônica também são os pacientes que são estressados, que são ansiosos. Os estudos já mostram essa relação direitinha, tá certo? Do estresse e da ansiedade e a depressão, principalmente essas 3 questões emocionais, elas estão presentes em pacientes com dor crônica e estão presentes também nessas alterações das regiões do cérebro que inibem a dor. Por isso que as dores tendem a se cronificar também, tá? Outro fator, além dessa parte de estresse, de emoções, enfim, que também faz com que a gente tenha essa permanência da dor, são nossos medos e crenças. Aí vem uma questão bem importante. Quando a gente, por exemplo, sente dor na coluna e vem alguém e diz assim, não pegue peso, tá? Não pegue peso porque você vai acabar com sua coluna. Ixi, como eu brilhei, ó. Até ficou irritada o céu com esses conselhos, né? Que normalmente a gente escuta. Esses tipos de palavras, palavras nocebos que a gente fala, que são palavras que transmitem uma experiência ruim, uma sensação negativa, elas têm a capacidade de gerar medo. Já pensou? Uma pessoa com dor na coluna, vem uma outra pessoa, às vezes até profissional de saúde, que ela tem uma certa confiança, diz assim, não pode pegar peso. Se você pegar peso, ó, já acabou com sua coluna. E esse medo que vai ser criado nela vai gerar e ajudar também nessa modificação que acontece no nosso cérebro. Então, os medos e aquilo que a gente acredita vai impactar diretamente na dor. Então, uma pessoa dessa, por exemplo, ela pode ser que quando ela pegue um peso, ela sinta dor. Pode ser uma dor leve, pode ser uma dor mais forte, mas só pelo medo e pela crença de que, eita, esse peso aqui machuca, tá? Então, medos e crenças naquilo que a gente escuta, tá? Naquilo que entra na nossa cabeça, entra no ouvido e vai para a cabeça. Ele também tem um super papel e poder de fazer com que nossas dores aumentem ou permaneçam. Então, para isso aí é super importante a gente dar ouvidos às pessoas certas, tá? E eu sei que tem muito físio aqui, então palavras de encorajamento, gente, é super importante. Recentemente eu mostrei um vídeo de uma paciente minha aqui que ela estava com medo de se levantar do chão.
Eu acho que eu até tenho aqui ainda e eu vou compartilhar aqui com vocês. Então me dá um minutinho aqui para eu achar o vídeo dela. Quem tava vendo meus stories com certeza viu. É aqui. Não. Ai, não é esse aqui não, gente. Peraí. Que esse aqui foi o bumeranguezinho que eu fiz dela pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Cadê? Inclusive ela já era carimbada aqui, né? Porque eu filmava muito Dona Manhinha, a gente chama ela de Dona Manhinha, que teve uma evolução muito incrível aqui. Se eu achar, eu mostro, gente. Se eu não achar, eu vou deixar passar. E quem estava acompanhando com certeza já viu esse vídeo de Dona Manhinha tentando se levantar. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Oh, achei. Fechou a tela, ó. Dona Manhinha. Cadê a senhora aqui? Porque tem muita coisa nesse meu celular, minha gente. É muito vídeo e foto que eu faço. Tá chegando. Tá aqui. Eu vou ter o vídeo dela bem completo. Subiu. Pode ir. Esse aqui. Ela vai conseguir tranquilo. Foi super fácil. Não vai cair, não. Ela tava com medo de cair, gente. E aí, ó. Menina, não deixa. Subiu. Então, Pode no ir. começo ela tava com medo. Ela vai conseguir tranquilo. Uma Foi relação de super confiança, fácil. né? Paciente, Não vai cair, não. Vai lá. Fisioterapeuta. E ela foi lá Menina, não deixa. Subiu. e fez. Pode ir. Então, o que ajudou essa paciente aí a subir foi o quê? Primeiro, a confiança que ela teve. Ela tinha confiança em mim, se eu tava dizendo pra ela, você consegue, ela sabia que ela ia conseguir. Que eu não ia mandar ela fazer algo que ela não ia conseguir, tá? Mas ela tava com aquele receio. Eita, não é perigoso não tem medo de eu cair não. E também ela tava com medo de sentir dor no joelho. É uma paciente de artrose no joelho, tá? Crônico, tá? Também. E aí, ela também o que ajudou ela a subir, né, a levantar, foi as palavras de incentivo. Vocês viram que o tempo todo eu tava dizendo ali, ela, não vai ter medo de cair? Eu disse, não vai ter medo não. Pedia pra ela esquecer isso, né, pra ela não prestar atenção nisso. E aí ela foi e levantou, só com a força da perna, gente, ela é muito fofa. Deu até uma pausa agora que ela se mudou, ficou longe aqui da clínica. Tá com dificuldade de vir, por isso que eu nunca mais mostrei ela aqui, mas já ela tá de volta aí. E no final vocês perceberam que eu também continuei encorajando ela, né? Dizendo, eita, que massa, que ótimo, porque isso gera um comportamento de encorajamento. Vocês pacientes, eles começam a confiar mais neles mesmos. Então eles começam a não se preocupar mais tanto com a dor. Porque parte da dor é aquele medo. Eita, será que eu consigo? Eita, será que meu corpo ele suporta isso? Eita, será que meu corpo está preparado para aguentar essa carga? Será que meu joelho ele está suficientemente bom para eu conseguir agachar? Será que eu posso fazer isso? É isso que gera o medo no paciente. E esse medo a gente chama de cinesiofobia, é o medo de movimento, de se movimentar. Então, gente, boa parte do tratamento da dor, principalmente dor crônica, ele não está muito nas técnicas que são utilizadas. Ele não está muito só em si, nos exercícios. Mas é mais esse efeito psicológico do que o exercício e do que as palavras que o profissional fala tem de ação nele, entendeu? Se eu chegar e dizer para um paciente, não faça isso porque seu joelho vai piorar, eu vou criar um medo e eu realmente vou limitar aquela pessoa em relação ao movimento. Se um familiar, um companheiro chega e diz, não faça isso porque você não pode. Isso gera uma reação de negatividade, né? Uma reação de, eita, não vou fazer isso. E no nosso cérebro vira um alerta negativo também. De toda vez que eu vou pegar um peso pesado, automaticamente, às vezes inconsciente, tá, gente? O nosso cérebro faz essa relação com aquela dor que a gente sentiu. Principalmente quando, por exemplo, hoje eu atendi uma pessoa que travou aqui a lombar, no momento que ela foi se baixar para pegar uma coisa. Ela disse, Elizabeth, não foi nem pegar peso, eu só fui me baixar. E aí o cérebro, ele registra essa memória desse movimento.
E se eu tenho, e se além dessa memória do movimento que já doeu, eu adicionar uma informação para aquela pessoa, realmente aquilo é perigoso, o sistema de alerta dela vai lá para cima. E lembra que eu disse para vocês que dor é um sistema de alerta, não necessariamente de algo que machucou, mas que pode ter um risco de machucar. E esse risco de machucar pode ser simplesmente uma crença, uma ideia de que o nosso cérebro tem que aquilo é perigoso e é o suficiente para gerar dor, tá certo? Então, a parte do que a gente fala, das crenças, do que a gente acredita, é super importante. E eu vou trazer aqui uma série de lives pra gente conversar e desmistificar, acabar com muito desses mitos aí, tá certo? Então, gente, vamos lá. Vamos focar aqui no que é dor crônica e no que é que faz essa dor não passar. Então, a gente já falou aqui que o estresse é um grande causador de dores crônicas, dores que não passam por essas mudanças que acontecem no nosso cérebro, tá? A gente falou aqui que medos, que crenças também, tá tudo bem explicadinho, eu acredito que vocês entenderam bem essa parte. Também ajuda a gente a sentir mais dor, fazer com que essa dor não passe, tá certo? Outra coisa que faz também com que a gente tenha essa dor perdurando por mais tempo do que o devido: sono. Pessoas que não dormem bem, gente, tem uma grande chance de ter dores que não passam, dores de estimação, tá? Porque a gente sabe como o sono, ele é reparador para tudo no nosso corpo, é quando tudo se rejuvenesce, quando nossos níveis de estresse vai lá para baixo também. Tem um paciente com problema, dor no joelho, que a gente passou um tempo tratando com exercícios e com educação em dor, e com estratégias para melhorar o sono, para melhorar o estresse, tá certo? E esse paciente, hoje em dia, ele mesmo fala: Elizabeth, essa semana foi ótima. Não, Elizabeth, essa semana foi mais complicadinha, mas eu sei que foi porque eu não consegui dormir tarde por conta do meu trabalho. Além disso, ele toma muito café, então ele sente dificuldade em dormir pelo excesso de café que ele toma para tentar ficar acordado, para tentar trabalhar. Então ele sabe: Elizabeth, essa noite foi terrível, essa semana eu dormi muito mal e minha dor no joelho, ela apareceu bem leve, mas eu sei que ela já vem, que não é mais nada no meu joelho, eu já sei que é porque eu não dormi bem. Então esse processo de educação é importante, porque agora esse paciente, que quando ele veio para mim, ele veio super preocupado porque fez um exame no joelho, tava com condropatia grau 3 no joelho e tava com muito medo de correr e de fazer os exercícios, porque sentia dor e achava que estava piorando o desgaste no joelho. Então ele chegou para mim com essa ideia da dor dele, e hoje ele tem ciência que tem a mesma condropatia com menos dor, e quando a dor aparece é simplesmente porque ele não dormiu bem, porque esse sistema de dor tá bagunçado, tá? Então ele nem se preocupa mais, ele mesmo quando tá com um incômodozinho leve no joelho, ele vai treinar, vai para musculação, ele vai fazer as atividades de exercício que ele quer, uma corrida, uma caminhada, sabendo que essa dor dele não vem do exercício, sabendo que o exercício não vai piorar, muito pelo contrário. Vamos falar aqui do benefício do exercício para a dor também, tá certo? Além das questões físicas, né? O exercício para além das questões físicas. Então, a qualidade do sono é muito importante. Se você tem dor crônica e nunca parou para prestar atenção nisso, observe se nos dias que você sente mais dor, não é os dias que você está mais estressado, ou não é os dias que você dormiu pior, tá? Provavelmente você vai ver uma relação direta entre esses dois fatores, porque é verdade. Se você tem a tendência a travar a coluna, dor crônica, por exemplo, a paciente que eu atendi hoje, ela travou a coluna na segunda-feira. Teoricamente, é uma dor aguda, porque ainda não faz nem 3 meses, tá dentro daquela janela de dor aguda, certo? Sim e não, porque é uma paciente que já tem histórico de travar a coluna há mais de 4 anos, desde 2014. Não, muito mais de 4 anos. Desde 2014 ela tem episódios de travamento de coluna. Então também essas mesmas dores que acontecem, só que tipo assim, acontece, aí meio que melhora, e depois de um certo tempo acontece de novo, que a gente chama de crises recorrentes, também é considerada dor crônica, tá certo? Então se você trava muito a coluna, você é considerado dor crônica também, tá certo? Mas esqueci o que eu estava dizendo.
Sim, sobre o sono, né? Então, observe essa relação aí dos dias que você dorme piorzinho, se não é também os dias que sua dor aumenta. Provavelmente, sim. E se você quer tratar essa dor, se você quer acabar com essa dor de estimação, vamos a ver o que é que a gente pode fazer para você melhorar o seu sono, tá certo? Como é que a gente pode fazer você dormir melhor. Possa ser que você, com algumas mudanças do seu dia a dia, por si só você já consiga. Possa ser que você precise de uma ajuda de uma terapia psicológica, porque às vezes a gente não dorme porque a ansiedade tá alta. Senhora, a ansiedade tá aqui, eu sou gente ansiosa. Já tive problemas com crise de ansiedade, sei bem como é isso, tá certo? Então, às vezes a gente precisa de ajuda profissional, de uma terapia psicológica, às vezes de alguma medicação, né? Enfim, para cada caso vai ser um tipo de tratamento diferente, uma abordagem diferente, tá certo? Mas é importante vocês agora entenderem que se querem sentir menos dor, se querem ajudar a melhorar a dor, melhore o sono, diminua o estresse e só escute coisas positivas, tá certo? Afaste das pessoas que falam coisas negativas para vocês. Isso aí, gente, já vai ser um bom caminho andado aí para o tratamento da dor. A parte de maca, a parte de exercícios, vão ser sim, vão ter seu papel, mas o principal papel é esse aí, da parte psicológica, de trabalhar a parte psicológica. Dor tem muito disso aqui, gente, muito, tá certo? Quando a gente encuca, a gente começa a sentir dor até onde não existe, isso é bem verdade, tá certo? Então falamos sobre o estresse, a ansiedade, o medo. Vamos falar aqui sobre outra coisa, sobre repouso, sobre ficar parado, né? A paciente de hoje, que eu avaliei hoje, essa dor de coluna, eu só tô com ela na cabeça hoje. Porque tá tudo encaixado. O caso dela é essa live, vamos dizer aqui, tá? Então, ela sentiu esse travamento na coluna, mandou mensagem pra mim, dizendo, fulaninho indicou você, e eu tô aqui, travei minha coluna, e já fiz um determinado tratamento, não surtiu muito efeito. Tomei agora Miozan e tô fazendo compressa quente e tô descansando para ver se essa dor passa. Eu já sabia que eu digo, não faça isso não fique parado, não tome Miozan, né, o relaxante muscular, não fica parado, não tome um relaxante muscular e nem faça compressa quente, tá? Porque são coisas que não adiantam. Vem-se embora pra gente resolver isso aí. E essa paciente, ela mesmo quando chegou aqui no consultório, ela disse, Elizabeth, tô em repouso desde segunda-feira e senti foi minha dor ficar pior. Eu digo, eu sei, eu acredito sim, tá? Aquela ideia de que a gente precisa ficar quietinho pra dor passar, ela é falsa, é um grande mito, tá? Ficar parado não ajuda ninguém a resolver dor, tá bom? Claro, Elizabeth, travei minha coluna, não consigo me mexer. Vou sentar aqui um pouquinho, certo? Senta 5 minutos, respira e aí vai tentar se movimentar. Nos meus pacientes que já conhecem, todos eles já vão pro chão e dizem, Elizabeth, senti um pouquinho daquela dor, já fui pro chão, já fiz aqueles exercícios que você tinha passado da outra vez. Normalmente eles falam isso, sabe? Então, meus pacientes já sabem, nenhum deles ficam parados, não. Eles mesmos já tomam a iniciativa de ir pro chão e tentar ver o que conseguem. Muitas vezes alivia, outras vezes eles têm que vir mesmo, porque são exercícios diferentes, enfim, o caso é diferente, enfim. A gente precisa adaptar algumas coisinhas, mas ficar parado, pelo menos paciente roots já sabe e não fazem, eles não ficam parados. A ideia de repouso para dor, ela é mito, não façam isso, tá certo? Sentiu dor? Liga para o profissional que você confia aí, já vai tratar e preferencialmente um profissional que trabalhe com exercícios, que vai colocar seu corpo para se movimentar. Não que você vai ficar sentado ali só o tempo todo na maca, esperando a mágica acontecer, tá, gente? Não vou aqui falar de nenhum profissional, obviamente, por questões óbvias, né? Cada um faz o que bem acha que deve, enfim. Mas eu dou um conselho para vocês pacientes. Fujam de profissionais que só querem ficar com vocês aqui na maca, tá certo? Não ajuda vocês.
Vocês podem até sentir um alívio ali na hora, mas resolver significa fazer o máximo para aquela dor não acontecer de novo. Só aqui não resolve, tá certo? Tem que ter isso aqui também. E tem que ter tudo isso aqui que a gente conversou até agora. A gente já tá aí quase, 30 minutos de live, tá? Então, meia hora de live é quase o que eu passo com meus pacientes, só conversando com eles mesmo. Faz parte do tratamento, tá? Então, fuja de só isso aqui, tá? E procure gente que consegue misturar isso e isso aqui, tá? Exercícios no chão. Então, claro, né? Quem tá aqui nessa livezinha tá proibido de ficar em repouso próxima vez que sentir dor, tá certo? E aí, a gente vai agora puxar o barco, né? Puxar o trem aí para o exercício físico. Porque todo mundo fala sobre exercício físico, porque exercício físico faz bem, o que é que ele faz no nosso corpo que faz passar a dor, qual é a grande chave aí desse processo. Seguinte, gente, bem simples. Sabe aquele sistema de dor que tá alterado lá, danificado, inativo lá, cheio de teia de areia, que não consegue mais inibir a dor? O exercício faz ele funcionar. É a chavinha de voltar a ligar esse sistema, tá certo? O exercício físico, ele tem a capacidade de produzir substâncias no nosso cérebro que combatem a dor, que inibem a dor, tá certo? Tudo que chega de informação a mais para o nosso cérebro, ela pode ser visto como dor. Por exemplo, todo estímulo a mais. Se eu tenho uma pressãozinha leve aqui, esse nível de pressão tá chegando lá no meu cérebro e meu cérebro tá dizendo, eita, é uma pressãozinha leve, é uma pressãozinha leve. Se eu começo a apertar isso mais forte, vai chegando no nosso cérebro, eita, essa pressão está mais alta. Aqui é o ponto onde gera dor, vamos dizer assim, né? Então, a pressãozinha leve está aqui, a pressãozinha mais forte está aqui. E aí, se alguém pegar forte mesmo, num nível de pressão que ultrapasse esse limite, aqui eu tenho dor, tá? Tudo que ultrapassa o limiar, o corpo vê como dor, porque é o nosso alerta. Não quer dizer que machucou. Lembrando disso, vou sempre reforçar isso. Quer dizer que passou do ponto do que seria aceitável. Então, dor, tá certo? Saiu o estímulo, normalmente também a gente para de sentir a dor porque eu já não tenho mais aquilo ali chegando no teto, tá? Nas pessoas que estão com o sistema de dor danificado, o que é que acontece? O limiar antes dela era aqui, o limiar dela agora tá aqui. Então, eu vou precisar de bem menos estímulo para já começar a desencadear a dor, tá? Aqui são as pessoas com dor crônica. O limiar sai daqui e vem para cá. Elas sentem dor com mais facilidade. Pouca coisa já é necessária para ela já desencadear a dor. Muitas vezes só o fato de se abaixar, como foi o caso da minha paciente hoje aqui. Só o fato de se abaixar gerou para o cérebro uma informação de que, eita, isso aqui está além do que eu posso suportar. E aí gera dor e às vezes trava o corpo mesmo para proteger. É um mecanismo de proteção do nosso corpo. Quando ele pensa que algo pior pode acontecer. Então, ele dá um break ali em você. Não vá mais do que aquilo ali, certo? Então, pessoas com dor crônica tá aqui. E aí, o exercício físico, o que ele faz? Começa a produzir substâncias que pegam esse limiar de dor aqui e começam a voltar a níveis mais altos. Então, eu coloco o sistema de dor de volta à ação. Ele pega meu limiar, aumenta, e agora eu vou precisar de bem mais estímulo para sentir dor de novo, tá certo? Então, o exercício físico, além de toda a parte física que a gente se beneficia do exercício físico, força, condicionamento, flexibilidade, mobilidade, o que mais, gente? Esqueci o que é que mais o exercício físico pode produzir no nosso corpo assim. Basicamente isso, né? Força, mobilidade, estabilidade, condicionamento, resistência à fadiga, né? Fora essa parte aí mais física, eu tenho também o benefício da parte psicológica, né? Mental, vamos dizer assim, do cérebro. Substâncias que fazem meu limiar de dor subir de novo. Então, o exercício físico, ele tem essa capacidade de nos tornar mais tolerantes à dor. Vocês já perceberam que normalmente atletas, eles aguentam muito mais pancada do que pessoas comuns, pessoas normais como eu, como você? Por isso, ele está acostumado a levar mais pancada, ele treina, então ele faz muito exercício físico
Então, ele tem já uma tendência a ter um sistema de dor mais reforçado, né? Um limiar de dor mais alto. Eu não sei se vocês lembram, eu não vou ter esse vídeo aqui, mas teve em uma das lutas do UFC que Anderson Silva quebrou a perna, né? Chutou, foi canela com canela e a perna dele ali, o osso da perna dele se dividiu em dois. E se vocês observarem, naquele momento ali, Anderson Silva, ele nem reage dor. Ele não reage com dor, na verdade, né? Ele tenta querer continuar, mas obviamente a perna quebrada não permite. E aí ele cai no chão e ele só começa a mostrar reações faciais de dor e desespero quando ele olha para a perna. Porque naquele momento ali da luta, além dele já ter uma super resistência à dor, porque é um profissional de UFC, então já leva pancada, então o corpo dele já está acostumado a sentir dor, vamos dizer assim. Então ele tem um bom limiar para dor. Por mais que tenha quebrado, aquilo ali não foi suficiente para o corpo dele referir uma dor importante. Agora, quando ele olhou a perna, tomou consciência do problema ali, aí aquele sistema de alerta dele virou doido, né? E aí ele começa realmente a sentir dor, a chorar e ter toda aquela preocupação, o medo de que, eita, perdi a luta, vou ter que parar. Então, todas aquelas preocupações vêm e vem o desespero e ele começa a sentir dor e dores mais intensas. Não só pela própria lesão, que foi muito feia ali, mas por todo esse contexto. O contexto que a gente está inserido também faz a gente sentir mais ou menos dor, tá certo? Quando a gente tem um contexto onde nossa vida, vamos dizer assim, está ameaçada, o corpo tá nem aí pra dor, tá certo? Em um dos meus vídeos, tem lá no YouTube esse vídeo, eu dei um exemplo, por exemplo, de uma situação onde a gente tá fugindo de um cachorro. O cachorro brabo, a gente tem ali nossa vida ameaçada, a gente precisa fugir. Se no meio da corrida lá, a gente dá uma carreira para casa, se a gente pisar numa pedra ou cortar num arame farpado do braço, naquele momento que a gente tá fugindo do cachorro, seu corpo não vai querer saber disso não, nem vai perceber, porque ele tá mais preocupado em salvar a sua vida. Quando você chega em casa, fecha o portão, vê que você tá são e salvo, aí o braço começa a arder, você começa a mancar porque pisou na pedra, então você começa a perceber essas dores, porque agora o contexto já mostra que você está são e salvo e você pode dar atenção a essa segunda parte aí do pós, tá? Então, o contexto que a gente está inserido também pode fazer a gente sentir mais ou menos dor. No caso do Anderson Silva aí, para ele era muito mais importante a luta e ganhar a luta, então naquele contexto para ele estava sendo mais importante. Ele só veio perceber o problema, a gravidade do problema, quando ele foi e olhou para a perna e viu que a perna estava partida em duas, vamos dizer assim, tá certo? Então, gente, me diga se dor é uma coisa simples. É simples? É só fechar um machucado e tá tudo resolvido? Com certeza não. Dor é um negócio complexo e por isso que às vezes é difícil ou demora para que algumas dores passem, tá? Ou que elas se resolvam por completo e demore muito mais para voltar. É difícil, principalmente quando a gente tem esse lado do estresse, esse lado da ansiedade associada e essa questão dos medos também associado, tá certo? Esses fatores têm muito mais importância do que sua postura, do que se você tá malhando direitinho ou não. O que mais do que o seu travesseiro, do que a sua cama, tá certo? Tem muito mais importante esses outros fatores. Não é trocar travesseiro que resolve dor no pescoço, não é trocar colchão que resolve dor nas costas, tá bom? É trabalhar todos esses fatores que a gente tá conversando aqui, tá? O último ponto que eu quero trazer aqui na live pra gente finalizar é do que todos esses fatores que eu tô falando causam no nosso corpo que ajudam essas dores aí se permanecerem também. Além dessas questões que a gente falou aqui da mudança do cérebro, algumas questões no corpo elas podem acontecer sim. O que é que eu tô querendo dizer com isso aí? Tô enrolando demais, né? Existe uma coisa chamada desequilíbrios musculares. O que são desequilíbrios musculares? Resumidamente, músculos que trabalham mais enquanto outros trabalham menos. Quem trabalha mais fica chateado, mau humor, estressado. Eles reclamam. Como é que eles reclamam? Com dor.
Então, sabe quando você trava a sua coluna ou tem uma dor em determinada região do corpo e você quer fazer massagem naquela região que está tensionada, você quer dar compressa quente naquela região que está incomodando, você quer passar arnica, você quer botar ventosa, você quer botar gelo naquela região que está tensa? Bom, essas regiões que estão tensas são as regiões que estão sobrecarregadas. Elas são seus melhores, se você é uma empresa, elas são seus melhores funcionários. Então, são músculos que você tem que agradecer por eles estarem doendo, porque eles estão fazendo o papel deles e o papel de outros bonitinhos, safadinhos, que tiraram folga sem permissão, tá? E todo esse contexto que eu falei pra vocês de estresse, eles geram esses desequilíbrios musculares. Eles fazem alguns músculos não trabalharem e outros trabalharem demais. Aqui na clínica dos meus pacientes é obrigatório todas as sessões, não é só na avaliação, são todas as sessões. A gente faz alguns testes que conseguem mapear esses músculos. A gente consegue mapear quem está on, quem está trabalhando e quem está off. E o objetivo principal do tratamento, vamos dizer assim, não é relaxar os músculos que estão cansados necessariamente. É chamar de volta para o trabalho os músculos que não estão trabalhando. Porque se eu só relaxar, se eu só fizer massagem, se eu só fizer o agulhamento para desativar o ponto de tensão, se eu só fizer a ventosa para relaxar a região, quando você voltar a se movimentar, você vai usar e abusar daqueles mesmos músculos de novo. Então, você vai estar ali depois de 2 passos, depois de 2 horas, com tudo de volta. É o que eu mais escuto aqui dos meus pacientes. Na hora foi bom, mas não adiantou. Chegou no final do dia, eu já estava com tudo de novo doendo. Porque você só relaxou, você não chamou os camaradinhas de volta para o trabalho para tirar a sobrecarga desses músculos que estão cansados. Então, o tratamento também da dor, ele envolve a gente saber acionar esses músculos que não estão trabalhando. Esse é o outro papel do exercício físico, dos exercícios terapêuticos, do movimento no tratamento da dor. Botar os musculozinhos bonitinhos para trabalharem. E esse também é um outro fator, porque repouso não faz bem. Quanto mais você fica em repouso, menos você aciona os seus músculos. Mais sobrecarregado, os outros músculos que já estão doendo vão ficar. Então, repouso não trata. Repouso pode piorar. Além disso, a falta do movimento, o repouso também, assim como o estresse também, eles têm a capacidade de gerar rigidez no nosso corpo. Quando você está estressado, e normalmente quando a gente fica estressado, um dos primeiros músculos que logo tensiona é o trapézio. Você não fica com o trapézio molezinho, você fica com o trapézio duro, rígido. Então, a falta de movimento e o estresse, eles geram um aumento de rigidez no corpo. Quanto mais rígido, mais sujeito a gente tá a sentir dor ou sentir mais dor. E o que é que vai ajudar a soltar esses músculos, a relaxar esses músculos? O movimento. Quanto mais parado a gente fica, mais rígido a gente fica. Se a gente passar muito tempo, por exemplo, computador, o que é que todo mundo que está na frente do computador reclama? Eu sou com meus ombros assim arredondados. Aqui é muito preso porque você passa muito tempo nessa posição. Então, o seu corpo se molda aquilo que você movimenta. Ou se molda e cimenta aquilo que você não movimenta. Tá certo? Então, postura, gente. Postura não tem nada a ver com dor, não. Não tem um estudinho sequer que provou que postura A causa dor na coluna ou que postura B é melhor ou pior para se trabalhar sentado. Não tem, tá certo? Porque postura não é problema. O problema é a falta de movimento. É a falta de movimento, é o excesso, é o tempo prolongado que você fica naquela postura. Seja ela de cabeça para baixo, seja ela mais retinha bonita, possível, tá certo? Então, o exercício físico, o movimento, ele é importante para todos esses fatores que a gente está conversando até agora. Se você se sente
rígido, se você tem dor e vê que você é travado, não vai ficar em repouso, não vai travar mais o seu corpo, tá? Chacoalha esse corpo, vai se movimentar. Aqui no perfil a gente traz eu já trouxe diversos movimentos aí. E em breve teremos uma surpresa, tá, para vocês. Não vou falar agora. Deixa pra depois. Mas aqui no canal, no perfil, você já tem várias sugestões de exercícios que vocês podem estar fazendo aí para soltar quadril, para soltar essa região aqui de cima, né? Para soltar coluna. É só ir aí fuçando no meu Instagram que vocês vão achar várias ideias e sugestões de exercícios, tá bom? Então, eu quero fechar essa live aqui com o meu dito bem bonitinho de que a sua saúde... É o slogan da Roots, tá, gente? É o slogan da Roots. A sua saúde é baseada no seu movimento. Se você não se movimenta, provavelmente você vai ter uma saúdezinha ruim e dores. Se você se movimenta, provavelmente você vai ter bem menos dores, tá certo? Então... espero que tenha ficado aqui super claro para vocês, gente, dessa associação entre dor, movimento, estresse, medos, tá certo? Ó, fecha os ouvidozinhos quando alguém vier falar coisas negativas para vocês, tá certo? Ó, fecha os ouvidos, ou deixa falar, mas entra para um ouvido e sai por outro. Procura palavras positivas, tá? Não procura proíbe, é proibido, não pode, faz mal. Não, foge disso. Seu corpo é um corpo forte. Ele pode fazer quase tudo, talvez precise de uma ajudazinha aí, mas com certeza ele pode fazer, tá certo? Agora eu vou ver se vocês mandaram mensagens, quem ainda não mandou e quiser escrever, é só escrever aqui que a gente vai pra parte de perguntas pra gente poder finalizar a live, tá certo? Já foi bem mais tempo do que eu tinha pretendido, mas tudo bem, eu falo muito mesmo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu tinha visto... Fofa, uma inspiração, você estava falando de Dona Manhinha, não era? Pessoas com crises de ansiedade. Pessoas com crises de ansiedade podem sentir essas dores? Acho que ficou bem claro aqui, né, gente? Pode e é muito comum, tá certo? É muito comum. A ansiedade, o que é ansiedade, gente? A ansiedade, tem até um vídeo sobre isso também. Lá no canal do YouTube, tá? Vão lá seguir, gente. Vão dar lá uns inscritozinhos. Eu comecei há pouco, mas vai lá dar moral no canal, tá certo? Tá? O link tá na minha bio. A ansiedade, ele é uma antecipação do estresse, tá certo? Então, ele é o pré-alerta do sistema de alerta. Então, a ansiedade faz com que a gente tenha um excesso de preocupação, porque a gente pensa em tudo do que poderia acontecer, de bom e de ruim. Então, esse excesso de preocupação, por exemplo, um exemplo de ansiedade. Deixa eu ver aqui um exemplo bom de ansiedade. Quando você tá com medo de pegar peso porque vai sentir dor, e alguém diz aqui, eu falo aqui com meus pacientes, pega aquele peso de 10 quilos, ele já me olha assim. Aí, por quê? Ele já antecipou que pegar aquele peso é algo ruim para ele. Juntou a ansiedade com o medo, né? Então, ele já antecipou que ao fazer aquele exercício ali, ele vai sentir dor. Então, eles já ficam assim. Aí, fala pra mim, você tem certeza que é o peso, é o azul? Porque o azul é de 10 quilos e o pretinho ali é de 6 quilos, tá? Aí, normalmente, ele pega aquele de 10, eles já ficam assim, né? Tem certeza que é esse aqui de 10? Tem quantos quilos? Eu digo, 10 quilos, você consegue, né? Pode fazer. Se doer, não se preocupe não, que aqui a gente tira a dor. Então, a ansiedade tem esse papel aqui de fazer com que eles criem esse cenário de antecipação. Então, naquele sistema de dor, ele já está com o limiar bem aqui abaixo, porque ele já está esperando a dor, tá? Então, pessoas que têm ansiedade generalizada, como minha pessoa aqui também tem, tá certo? Associado a essas informações essas má informações que ele tem na cabeça, a esses medos, faz com que eles tenham tendência a sentir dor e com que essas dores também se prolonguem mais por tudo isso que a gente conversou aqui, aquelas mudanças que acontecem no cérebro, tá? Então, pessoas ansiosas, elas têm a tendência de antecipar a dor. Olha só, ela sente dor antes mesmo de sentir a dor, tá? Então, a ansiedade, ela tem esse papel aí, essa ansiedade exagerada, tem esse papel aí de fazer com que a gente sinta mais dores ou dor crônicas, sim, tá bom?
Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Perfeita colocação. Obrigada, Fernanda. Fernanda Fraga. Maciel Pato está perguntando como é ansiedade generalizada. Bom, gente, eu não sou da área de psicologia para poder explicar aqui com palavras bem bonitas, tá certo? A gente pode até trazer depois para ir uma live aqui com algum psicólogo, tá certo? Para falar sobre essa parte de ansiedade. Mas a ansiedade generalizada, basicamente, é você se preocupar com tudo, né? Eu tenho ansiedade, tá? Não sei se é generalizada, acredito que sim. Mas a tendência da gente é o tempo todo estar pensando no que tem para fazer, ao invés de focar no agora. Eu tô fazendo um negócio, mas já tô preocupada com aquilo outro, tá certo? Quando a gente vem para essa parte de dor, a gente tá o tempo todo também pensando na dor, pensando no que agrava, pensando, eita, eu tenho uma hernia de disco, aquilo ali me faz mal. Então, ansiedade generalizada é quando, basicamente, a gente tem esses pensamentos acelerados. A gente tá sempre com a cabeça a mil. Eu acho que eu posso resumir bem assim a ansiedade generalizada, tá? A gente tá sempre com a cabeça a mil. Mas, com certeza, essa não é a definição mais bonitinha. E eu posso estar trazendo aqui, vou fazer isso, uma livezinha com um psicólogo ou uma psicóloga pra gente discutir sobre essa questão de ansiedade, tá certo, Maciel? Mas é mais ou menos isso aí. Você tá preocupado com tudo o tempo todo e a cabeça tá sempre a mil. Levante a mão quem não é assim hoje em dia, tá? Nosso estilo de vida moderno, gente, não ajuda. Faz com que a gente seja desse jeito. Pois é, Maciel, somos dois, somos mesmo, tá certo? O nosso estilo de vida hoje é cobrança o tempo todo. Eu trabalho aqui na clínica, então eu tenho que atender os pacientes, eu tenho que me preocupar com a parte de ser empresária mesmo. Eu faço conteúdos aqui pra vocês, gente. Olha, quando eu fizer um conteúdo, dá um likezinho, porque é tempo que a gente gasta, sabe? É tempo, é emoção, a ansiedade tá ali apresenta também. Então, dê um likezinho, porque vale, assim, pelo menos a empatia, tá certo? Se vocês não gostarem do conteúdo, pelo menos a empatia vale, porque é trabalhoso, sim. Então, problemas às vezes em casa, problema de relacionamento, enfim, tudo isso junto deixa qualquer um doido, tá? Então, o nível de estresse e ansiedade hoje é altíssimo. Não é à toa que dor crônica hoje é um dos principais problemas de saúde do mundo inteiro, tá certo? Então, não é à toa que muita gente sente dor crônica hoje. Por isso que eu tô aqui fazendo essa live, tá? Porque eu quero que vocês tirem uma preocupação da cabeça de vocês de estar procurando defeito no corpo de vocês. Não é um desgaste que vai fazer você sentir essa dor crônica. Não é uma hernia de disco que faz você sentir essa dor crônica, tá? É seu excesso de preocupação, é seu estresse, tá bom? É isso que a gente precisa combater num tratamento de dor. É isso que a gente precisa combater. Não é problemas físicos. O que a gente precisa combater dentro de um tratamento de dor crônica é a parte emocional, principalmente. É o estresse, é a ansiedade e são os medos e crenças. Desmistificar e tirar minhoca da cabeça que foi colocada por muito tempo. Eu sei que por muito tempo foi dito isso, de que hernia de disco é problema, de que condropatia no joelho é problema, desgaste no joelho é problema, e porque tá doendo, é porque tem um tendão inflamado, uma bucha inflamada, um tendão rompido. Eu sei que por muito tempo foi dito isso, e ainda alguns profissionais hoje insistem nisso, tá certo? Mas não é. Meus pacientes entram com a hernia de disco aqui, com dor na coluna, e eles saem com a hernia de disco, mas sem dor na coluna. Meus pacientes entram aqui com desgaste no joelho, com dor no joelho, e saem daqui na primeira sessão. Tô falando em 10 sessões de fisioterapia em um mês, não. Tô falando em uma sessão. E se eles não saem com 100% da dor resolvida, eles saem com pelo menos 70% da dor resolvida. Mas o desgaste tá lá, a hernia de disco tá lá, o tendão rompido tá lá. Tá? Nada muda nisso. O que muda, muitas vezes, é o que eu falo e os exercícios que a gente passa para organizar esse corpo aí e essa mente que tá bagunçada. Tá certo? Mais alguém tem mais alguma dúvida, gente? Deu uma horinha aí. Eu sei que muita gente tem que voltar ao trabalho, como eu também tenho, tá certo? Se ninguém tem mais perguntas, eu vou encerrar por aqui a live de hoje. A gente vai ter semana que vem mais uma live. Dessa vez vai ser específica sobre dor no joelho, tá certo? Dor no joelho e agachamento. Vocês viram que eu já comecei a falar sobre isso lá nos stories, né? E
talvez a gente tenha 2 lives semana que vem, tá? Fica aí ligado aqui no perfil que vocês vão estar por dentro dos próximos conteúdos, tá certo? Sem mais perguntas, então também sem mais delongas. Obrigada por todo mundo que assistiu até agora aqui. Mais um programa Fala aí Roots. E espero vocês na próxima. Tchau, tchau, gente!